Boa noite, meu irmão, minha irmã, bem-vindos aqui a mais uma escola bíblica online, né? Aqui do Movimento Discipular, Discipulado na Bíblia. Muito bem-vindo, é um prazer estar com você aqui, ouvinte da rádio, você aqui que está acompanhando a gente ao vivo, você aí do YouTube que ficou gravado, você que está vendo. Meu irmão, é um prazer estar com você, meu irmão e minha irmã. Olha, hoje a gente vai trabalhar, vai continuar trabalhando um tema que a gente começou já há algumas semanas, que a gente está falando ali dentro do livro de Tiago alguns aspectos importantes para a nossa vida, de discípulo de Jesus, termos uma vida de discípulo saudável, Olha, na aula anterior a gente estava falando sobre como ter uma resposta adequada à prova, a dificuldade da ira, como lidar com isso, aquela ira, que como muito bem o pastor Daniel explicou, falando que há uma ira que é controlada pelo Espírito Santo, algo que ali pode ser usado para a glória de Deus, esse sentimento que tem que estar sob o controle do Espírito Santo. E hoje a gente vai estar falando sobre outro conceito, uma outra situação que a gente precisa lidar no nosso dia a dia, na nossa vida, e como a gente lidar com essa situação, à luz da palavra de Deus, como discípulos de Jesus se comportam quando o assunto é preconceito. Ou seja, uma resposta adequada nessa série, esse título, uma resposta adequada à prova ou à dificuldade ali do preconceito, algo que já está inerente à nossa natureza caída. Então, antes da gente começar, eu quero dizer muito bem-vindo a todos vocês, como eu disse ali no início, pessoal aí da rádio, pessoal da TV, pessoal que está assistindo pelo YouTube. Quero já convidar vocês a compartilharem isso com quem você ama. Se você quer abençoar pessoas, aprendendo mais sobre o discipulado na Bíblia, esse princípio tão importante que Jesus deixou para nós. Se você quer aprender mais sobre isso, pense aí em compartilhar isso com quem você ama também. E antes da gente estar começando a falar desse tema de hoje, uma resposta adequada ao preconceito, eu quero fazer uma oração. Vamos orar rapidamente? Pai, obrigado por esse tempo que o Senhor nos proporciona aqui. Fala aos nossos corações, Senhor. Sim, Jesus, estamos atentos aqui à Tua voz. Pai, aquieta nosso coração, a nossa mente agitada, às vezes do dia a dia, de coisas que aconteceram, estão acontecendo. Ah, Senhor, vem, aquieta o nosso coração no Senhor. Que a gente descanse aos Teus pés, que a gente descanse no Teu cuidado por nós, nós entregamos a Ti, Senhor, as nossas preocupações, as nossas dificuldades, aquilo que está nos afetando, Senhor, nós colocamos diante do Senhor e Te pedimos, Senhor, cuida. Senhor, nos ensina, aquieta o nosso coração para ouvir bem a Tua voz nesse tempo, pois é a Tua palavra que será lida aqui, Senhor, e é o Senhor que tem as palavras de vida. Pai, fala com a gente, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Queridos, então vamos começar a falar aqui sobre uma resposta adequada ao preconceito. Quero dar um breve resumo aqui para vocês verem, terem uma visão geral do que a gente vai falar. Uma resposta adequada ao preconceito é a observação da lei do reino de Deus, o reino de Cristo, como uma demonstração da fé viva diante dos homens. Calma que a gente vai trabalhar um pouco mais essa frase, às vezes assim fica meio difícil de captar tudo, mas a gente vai ir juntos aqui com calma. Então o primeiro ponto que a gente vai trabalhar dentro disso o preconceito não faz parte da cultura do reino. E a gente vai ver que ceder ao preconceito é incompatível com a fé e as leis do reino dos céus. Outro ponto é que ceder ao preconceito é incoerente com o caráter de Deus. Outro ponto é ceder ao preconceito é algo irresponsável. Outro ponto é ceder ao preconceito é desobedecer a Deus. É não se comportar como um cidadão do reino e isso resulta em condenação. Outro ponto importante é andar conforme as leis e cultura do reino evidencia uma fé viva e supera a inércia espiritual. Dentro disso a gente vai falar sobre uma fé sem evidências ou sem frutos, ela está morta.
Um outro ponto dentro desse que a gente está falando aqui, né, nessa segunda parte sobre evidências de uma fé viva, é que uma crença correta não é o suficiente para produzir mudança. E um outro subponto aqui é as obras, os frutos são resultados de uma fé viva. Então você que gosta de anotar aí, tá ouvindo a gente, esse foi um prato cheio aí, né? Esses foram os pontos aqui que eu elenquei rapidamente, que a gente vai passar por eles quando a gente está querendo iluminar a questão do preconceito, né? Essa ideia, essa dinâmica que acontece na nossa vida, no dia a dia, à luz da palavra de Deus e como um discípulo deve se comportar, né? Como um discípulo de Cristo se comporta nessas situações. Então, voltando lá, vamos trabalhar aquela primeira coisa que a gente falou, que é o preconceito não faz parte da cultura do reino de Deus, do reino dos céus. Ou seja, se não faz parte da cultura do reino a que eu pertenço, né? Como a palavra de Deus diz que nós não somos desse mundo, nós somos agora temos cidadania celestial, somos apenas embaixadores de Cristo aqui, ou seja, estamos representando aqui um outro reino, que é o reino dos céus. Se o preconceito não faz parte da cultura do reino do qual nós fazemos parte, né, o que nós precisamos fazer para mudar? Uma vez que pode ser que nós tenhamos vários preconceitos aí no nosso coração, na nossa vida, e isso não reflete a nossa cidadania. A gente precisa aprender a se comportar como os filhos do rei. A gente precisa aprender a comportar como cidadãos desse reino. E isso é basicamente o processo de santificação, o processo da caminhada do discípulo, é se tornar cada vez mais parecido com Jesus, que é se tornar cada vez mais esse cidadão do reino que tem os comportamentos compatíveis com a cidadania dele, que é do reino. Então o preconceito não faz parte da cultura do reino. Dentro desse ponto vamos trabalhar o seguinte coisa: preconceito é incompatível com a fé e as leis do reino dos céus. Olha só lá no livro de Tiago, que é o livro que a gente está tomando base para essa série, né? Lá no capítulo 2, os versos 2 ao 4, eu vou ler aqui na Nova Almeida Atualizada, ela diz assim: porque se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos, vestindo roupa luxuosa, e entrar também um pobre, muito mal vestido, e vocês derem um tratamento diferente, especial, ao que está vestido com uma roupa luxuosa, dizendo: você, sente-se aqui no lugar de honra, e disserem ao pobre: você fique em pé, ou sente-se ali debaixo dos meus pés. Será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando pessoas com critérios errados? Olha só, querido, como que Tiago trabalha aqui mostrando que os critérios estão errados. Veja, né, que aqui no exemplo de Tiago ele diz aqui: você sente-se aqui no lugar de honra, né, porque houve uma diferenciação, né? Houve ali uma acepção, uma diferenciação de pessoas por causa de posses, por causa da forma com que as pessoas se vestiram. E aí Tiago fala: olha, os critérios de vocês estão errados. Percebe o que tem a ver com uma cultura? Os critérios, os valores estarem errados é porque a pessoa foi julgada de acordo com os critérios e valores desse mundo, e não com os critérios e valores do reino. A honra, os critérios, os valores do reino de Deus são opostos ao reino deste mundo, né? Aqui, os critérios do reino diriam para a gente tratar as pessoas de forma igual e não julgar as pessoas pela aparência, né? É o que Tiago está dando de exemplo para a gente. Olha só o que diz ali no capítulo 2, verso 8 de Tiago, ele vai dizer assim: se vocês de fato observam a lei do reino conforme está na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, vocês fazem bem. Perceba que eles, no exemplo de que Tiago, que a gente leu ali em cima, né, as pessoas não amaram tanto o rico quanto o pobre, como
elas amam a si mesmas, né? Imagine, se coloca no lugar da pessoa, a pessoa não quer ser tratada diferente só por causa das posses, né? Isso não tem peso no reino de Deus. Muito pelo contrário, isso não tem peso nenhum. As posses no reino dos céus, isso não tem valor para o reino, né? Isso é apenas uma ferramenta para ser usada em favor do reino, e isso é passageiro, efêmero. Então, há uma chamada de atenção nossa aqui para que o preconceito ele é incompatível com a fé e as leis, os princípios do reino. Não é compatível, né? Então a gente precisa mudar, a gente precisa deixar de julgar as pessoas, de olhar as pessoas, ter preconceitos, né? Porque isso não é compatível com a cultura do reino. A cultura de Jesus diz que não se faz acepção de pessoas no reino dos céus, né? Uma parábola, né, que Jesus conta, que é do bom samaritano, eu acho que é um bom exemplo, né? Passam várias pessoas, olham para aquela pessoa caída, e é aquela pessoa que está caída, né? Aquela pessoa que na narrativa de Jesus foi assaltada, a pessoa apanhou, ficou deixado como morto ali no meio do caminho. O sacerdote, o levita que vinham passando, se você lembra bem, nessa parábola, né, e eles passaram de largo, né, passaram de longe, eles fizeram um julgamento ali da situação da pessoa, né, e decidiram por não ajudar aquela pessoa. Né? A pessoa poderia ser qualquer tipo de pessoa, né? Não se sabe nada sobre aquela pessoa que está caída ali, só se sabe que ela precisa de ajuda. Mas não se sabe o passado, quem ela é, se tem posses ou não, se é assassino ou não, enfim, não se sabe nada. O samaritano, ele ajuda aquela pessoa a partir dessa perspectiva, ele não sabe nada daquela pessoa, né? Então, olha só, algo que não tem a ver com as circunstâncias. Assim como Jesus nos resgatou, né? Ele não olhou para o nosso passado como algo que ia limitar, impedir a sua ajuda. Ele não olhou para a nossa condição de pecadores, na nossa condição de miséria, de mentira. Não, ele veio sobre nós e nos resgatou, né? Com um amor que, né, que, como a gente bem conhece, aquele amor incondicional, né? Que não tem a ver com a condição em que a pessoa está. Essa é a cultura do reino de Deus. É uma cultura que não vem com preconceitos. Ela é uma cultura incondicional, né? É uma ajuda, um resgate, um estar junto, um olhar sem preconceitos, sem condições pré-estabelecidas. Então, o segundo ponto dentro do que a gente está falando aqui, de que não faz parte da cultura do reino, né? Então, a primeira coisa, incompatível com a fé e as leis do reino. Segunda coisa, agora que a gente vai comentar, é incoerente com o caráter do rei desse reino, é incoerente com o caráter de Deus. Tiago, no versículo seguinte ali, Tiago capítulo 2, verso 5, ele vai dizer: escutem, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres, né, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Perceba que, né, o Tiago está mostrando que é incoerente com a atitude, o caráter de Deus, né, que falando, olha, que Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que são, né, pegando, né, exatamente, Tiago está fazendo referência a esse ensino de Jesus, né, que quando ele diz, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino. Perceba esse contraste que Tiago faz entre o caráter, a escolha, a posição, né, de Deus que reflete esse caráter dele em relação ao desse mundo. A posição, né, ao caráter pregado por esse mundo, que é um caráter que valoriza, né, as pessoas ricas, bem-sucedidas, segundo, né, o conceito desse mundo. Que é aquela pessoa rica que se veste bem, que, né, tem muito dinheiro e tem posição e tem status e tem fama. Isso é uma pessoa que, na referência do mundo, é alguém bem-sucedido. Na referência de Deus, isso é uma tragédia.
porque está distante dos planos e projetos do Senhor, né? Uma pessoa assim que está se definindo, né, por esses valores do mundo, pela fama, pelo dinheiro, pelas posições, status, enfim, essa pessoa que se define e anda por esses caminhos, aos olhos de Deus tá perdido, tá num lugar de tragédia, porque o melhor lugar e o lugar de maior status, sabe qual é? É o de filho. É o de filho de Deus. Simplesmente herdeiro do reino, daquele que é o Criador dos céus, da terra, de tudo que neles há, daquele que é dele a terra, ele só deixou como arrendou aos homens para que a gente cuidasse, mas é dele, tudo é dele. Você quer uma posição de maior privilégio, melhor do que essa? Do que filho de herdeiro, co-herdeiros com Cristo. Olha a visão diferente, né? Olha a cultura, a perspectiva diferente em relação às pessoas que a gente tem quando revelada essa verdade no nosso entendimento e quando decidimos deixar o Espírito Santo nos moldar conforme essa verdade, mudar nossas atitudes, as nossas vidas, né? Então, é incoerente com o caráter de Deus. O preconceito, ter preconceitos estabelecidos a respeito das pessoas é incoerente com o caráter de Deus, que olha para todos como iguais, todos igualmente necessitados da sua graça, todos igualmente com potencial de serem filhos, de serem resgatados das trevas para o reino do Filho do seu amor. Terceiro ponto, ceder ao preconceito é algo irresponsável, de acordo com Tiago, né? Tiago ali ainda no capítulo 2, nos versos 6 e 7, ele vai dizer assim: no entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês e não são eles que arrastam vocês para os tribunais? Não são eles que blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vocês? Então Tiago está trazendo, né, uma perspectiva social e desse mundo, né, para dizer, olha, o preconceito que vocês têm é irresponsável. O preconceito que vocês têm, ele não está de acordo com a honra, da cultura da honra do reino, que honra aqueles que têm os valores e os princípios do reino, e não aqueles que têm os princípios e valores desse mundo. Vocês estão sendo irresponsáveis ao honrar pessoas que desonram. Vocês estão sendo irresponsáveis a incentivar, através da honra a essas pessoas, né, incentivar coisas erradas a honrar pessoas que estão trilhando esses princípios e valores errados. Percebe? Então a gente tem que cuidar a quem a gente está honrando, porque isso pode se tornar algo irresponsável ao nós honrarmos pessoas que refletem valores e posições que destoam do reino dos céus. A gente está ali referendando aquilo, e isso é irresponsável. E isso é algo que não está de acordo com a cultura do reino, né, que é o primeiro ponto que a gente está abordando aqui. Então, isso fala também aqui um pouco dessa cultura da honra, né, no reino dos céus. Quando o Tiago fala assim, vocês desprezam os pobres, né, fala, olha, vocês precisam mudar a perspectiva. Vocês não podem desprezar as pessoas por questões de posse, né, como é um exemplo, né, que Tiago está dando. Vocês precisam honrar as pessoas pelos valores, pelo quem essas pessoas são no reino dos céus, no sentido de seus valores, sua posição diante de Deus como discípulos, pessoas honestas, sinceras, que estão vivendo de forma piedosa, de forma a agradar ao Senhor. Essas pessoas, sim, vocês devem honrar essas pessoas e não honrar pessoas em função de sua posição social. Um outro ponto aqui dentro de preconceito não faz parte da cultura do reino é ceder ao preconceito é desobedecer a Deus, é não se comportar como um cidadão do reino, e isso resulta em condenação.
Tiago, nos versos seguintes, né, do capítulo 2, ali, verso 8 e 9, ele continua, ele dizendo assim: se vocês, de fato, observam a lei do reino, conforme está na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. E aí no verso 13 ele vai concluir assim: porque o juízo é sem misericórdia sobre os que não usam de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, preconceito, ter essa atitude de preconceito que Tiago está exemplificando, né, nessa questão das posses, só como um exemplo, né, mas ter preconceitos é desobedecer a Deus e não se comportar como um cidadão do reino e resulta em condenação. Quando ele diz aqui, né, que é pecado, cometem pecado quando nós tratamos as pessoas com parcialidade, né, fazendo distinção, isso é cometer pecado. Isso somos condenados, né, pela lei por ser pecadores, né, está desobedecendo a Deus. Então a gente precisa se atentar para isso também por esse fato, né, de que não faz parte da cultura do reino e praticar o preconceito, né, viver de forma preconceituosa em qualquer nível, né, em relação às pessoas, isso é pecar. Isso destoa do caráter de Deus, do caráter que Ele quer imprimir em nós. Então isso sobre preconceito não faz parte da cultura do reino. Se nós hoje enfrentamos tantas situações, né, à nossa volta, de coisas que incomodam, às vezes que estão apertando a igreja, com as questões de homossexualismo, questões, enfim, tantas questões hoje a gente tem, né, que tocam essa parte da igreja. A Bíblia nos ensina nunca, jamais ser preconceituosos. A gente olhar para a pessoa como uma pessoa que é potencialmente meu irmão e minha irmã em Cristo, como uma pessoa que Deus quer fazer coisas lindas na vida dela, que Deus tem grandes projetos, e não com preconceitos, e não com uma visão de condenação, porque o juízo sem misericórdia sobre as pessoas vai ser sem misericórdia sobre nós, por a gente ter sido não misericordioso com os outros também. Né? A misericórdia triunfa sobre o juízo, ou seja, Tiago está nos chamando a usar de misericórdia para com as pessoas e não de juízo. A gente deve odiar o pecado e não as pessoas. Jesus morreu por pecadores, morreu por nós, para apagar o pecado e nos resgatar para junto deles. Jesus nos ama muito, ama a todos, mas odeia o pecado. Por isso que ele veio destruir o pecado, para nos trazer para junto dele e nos levar a viver uma vida longe do pecado que nos escraviza. Viver uma nova vida, viver uma vida do reino, no reino dos céus, com uma cultura diferente, uma cultura que não tem preconceito na cultura do reino. O segundo macroponto, vamos colocar assim, né, que a gente pode pegar aqui e aprender com Tiago para a gente vencer na fé, se tornar discípulos mais parecidos com Jesus. Um segundo ponto é andar conforme as leis e a cultura do reino evidencia uma fé viva e supera a inércia espiritual. Olha que interessante que Tiago vai falar aqui pra gente sobre... Paulo também vai falar sobre isso, né? A importância de uma fé viva, mas no caso aqui a gente está falando de Tiago. Né? Então Tiago, ele vai falar assim ali ainda no capítulo 2, né? No verso 17 ao 18, ele vai dizer: assim, também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. O que Tiago está dizendo é que se você tem fé, necessariamente você terá obras.
porque são frutos. Assim como uma árvore saudável, ela dá muito fruto, né? Ou seja, é uma consequência natural do fato dela ser uma árvore saudável. Se você vê uma árvore que não está dando fruto, você já assume, poxa, essa macieira, né, tá aqui há tanto tempo e não deu maçã. Tem alguma coisa de errado com essa macieira, não é verdade? Chegou a época da maçã, ela não deu maçã, passou a época, ela não deu maçã, voltou de novo para a época dela da maçã, ela ainda não deu maçã. Tem alguma coisa de errado com essa macieira, porque se ela é uma macieira saudável, ela dá maçã. Assim é a mesma coisa com a fé e as obras. Se nós temos uma fé saudável, uma fé pautada nos princípios e na cultura do reino, nós precisamos ter obras. Uma coisa não tem como desligar da outra. Se nós olharmos para a nossa vida, ou para a vida de alguém, e a gente não percebe o caráter de Cristo, a gente não percebe frutos de uma fé, não se vê a pessoa, você convive com a pessoa e você nunca imaginaria que ela é cristã, que ela é evangélica, que ela é crente, tem algo de errado. Não está saudável a fé daquela pessoa. Tem alguma doença, algo ali que está impedindo ela de ser frutífera, né? Há evidência de fé, de vida de Deus em você, em mim? Essa é uma pergunta importante para a gente fazer diariamente no nosso relacionamento com Deus, na nossa caminhada com Jesus. Há evidência de vida em mim, de vida de Deus, de fé em mim? Já viu, né, como a NASA, né? Vamos identificar se tem vida, vão em Marte, né? Já viu como é que eles fazem? Eles vão ali para evidenciar, opa, será que tem água? Se tem água, é algo ali que pode dar uma indicação que pode ter vida, né? Porque há evidências de vida. Eles procuram evidências de vida naquele planeta a partir de quê? Resultados, coisas práticas que estão acontecendo, dinâmicas, fatos ali práticos naquele planeta, né? A mesma coisa é com a gente. Onde estão as evidências de vida? Opa, nossa, não, você viu o que a pessoa falou, você viu o que a pessoa fez, você viu a posição que ela tomou diante daquela situação, tem algo diferente, tem vida ali. Existe uma fé viva, não é uma fé não praticante, é uma fé viva, uma fé que você percebe na vida, nas obras daquela pessoa, sabe? Isso é importante a gente ter em mente, né? Andar conforme as leis e a cultura do reino, né, evidencia uma fé que não está morta, uma fé que mostra, opa, tem vida ali. Segundo ponto aqui, uma crença correta não é o suficiente para produzir mudança. Isso é muito importante, gente, a gente entender isso. Olha como é que Tiago vai deixar de forma enérgica, ele vai deixar isso claro. Em Tiago 2, capítulo 2, versículo 19, ele diz assim: você crê que Deus é um só? Faz muito bem, até os demônios creem e tremem. Olha como é que Tiago ele mostra que crer, acreditar, né, ter fé em determinada coisa, não diz que sua vida mudou, ou que isso produz mudança, ou que isso significa alguma coisa dentro de você, que isso toma significado dentro de você, ou na sua vida, ao seu redor. Porque os demônios creem em Deus, e eles creem muito, né? Eles estremecem, né? Ao nome de Deus, a presença de Deus não tem para eles, né? Eles creem, eles entendem, acreditam nisso. Só crer nisso não produz mudança. Precisa haver em nós uma decisão de todo o coração sobre aquilo que nós entendemos, aquilo que a nossa mente entendeu, aquilo que o Espírito Santo revelou, abriu o nosso entendimento para entender. Além dessa ação dele, a gente precisa decidir por seguir nessa ação. A gente precisa decidir por andar nesse novo entendimento. Como diz Paulo, né? Agora sim, Paulo em Romanos 12, 2, ele diz: se deixem transformar pela renovação
do seu entendimento. E ele diz que é o Espírito Santo que faz isso. Se deixem transformar pelo Espírito. Como? Pela renovação do seu entendimento. A partir do entendimento renovado, a gente passa pelo Espírito a praticar, somente a partir da decisão por esse novo entendimento, de viver segundo esse novo entendimento, e o Espírito Santo nos capacitando a praticar. Aí sim, aí é a mudança. Aí tudo muda. Quando a nossa mente é renovada, os nossos princípios, os nossos valores, a forma como nós entendemos é renovada e nós decidimos por sim tomar para nós essa verdade, aí o Espírito Santo vem e começa a nos capacitar. Começa a nos capacitar a viver segundo esse novo entendimento, essa nova verdade. Imagina, queridos, se nós passarmos a partir de hoje a viver sem preconceito, a olhar para as pessoas que estão à nossa volta da seguinte forma: essa pessoa é um potencial filho e filha de Deus. Essa pessoa que está aqui, nessa condição, impossível aos meus olhos, ela é um potencial Billy Graham. Ela é um potencial pessoa a ser levada a níveis maiores do que eu, a intimidade com o Senhor, a poder de Deus na vida dela. Ela tem um grande potencial. Deus deseja que essa pessoa aqui, que está do meu lado, que está numa condição que eu até na minha carne aqui está me chamando a ceder ao preconceito, a falar que ela está perdida, a falar que ela tem esse rótulo, esse rótulo, esse rótulo. Não, eu não vou mais viver segundo esse entendimento. Eu vou me deixar renovar pela minha mente agora. E eu vou viver segundo o entendimento das Escrituras que me diz: essa pessoa não é nada disso. Ela é um potencial Paulo, ela é um potencial Billy Graham, ela é um potencial pessoa a ser muito mais cheia da graça e do poder do Espírito Santo do que eu. Olha como essa perspectiva vai mudar, gente. Quando a gente estiver andando aí no seu trabalho, ali na rua, você vê uma pessoa, comece a criar esse gatilho em você. Quando você vê uma pessoa e você começar a vir aquela coisa da sua carne de preconceito, você substitui. Peça graça, ore pelo Espírito Santo por isso, né? Que ele é que te vai capacitar a viver isso mesmo, né? Isso é totalmente na dependência do Senhor, mas comece a ver e deixar o Espírito Santo te transformar nisso. Quando vier esse pensamento de preconceito, você quebra aquilo na graça, no poder do Espírito e... Não, essa pessoa é um potencial Billy Graham. E aí, automaticamente ligado a isso vem, né? Nossa, então eu preciso pregar para essa pessoa. Ah, eu preciso fazer algo para essa pessoa. Vai que essa pessoa é uma pessoa cheia do Espírito, chamada por Deus. E ela é chamada por Deus. Quem sabe ela vai ser um grande homem e mulher de Deus. Vamos começar a olhar, queridos, com essa nova perspectiva. Imagina você e eu naquela época de Paulo. Ah, quem que é Paulo? Ah, o Paulo antes da sua conversão, né? Ah, é um cara aí miserável que fica perseguindo, né, o povo de Deus. Esse miserável aí fica aí, já prendeu, já bateu em pessoas, já fez coisas terríveis com irmãos e irmãs na fé. Ah, não, a gente criar um preconceito de essa pessoa é malvada, essa pessoa... Sim, a pessoa pode até estar nessa condição, mas a gente não cria os rótulos e coloca sobre a pessoa, a gente não julga ela ali. Não, a gente olha, essa pessoa é um potencial na mão de Deus. Ananias, Deus teve que ajudar Ananias talvez, né, na hora de pregar para Paulo ali. A gente percebe que houve uma dinâmica de Deus ali com Ananias para ajudar ele a não ter o preconceito não parar Ananias de ir lá e pregar o evangelho para Paulo. E olha quem é Paulo, né? Um irmão cheio do Espírito Santo. Então, segundo ponto, né? A crença correta não é o suficiente para produzir mudanças. Precisa haver uma decisão dentro de nós de eu creio nessa nova perspectiva, nessa verdade bíblica. Eu substituo o antigo conceito por essa nova verdade. E a partir dessa decisão eu chego para o Espírito Santo e falo: Espírito Santo, muda a minha vida. Começa a me transformar, a me converter a essa nova verdade, que eu viva segundo essa verdade, me capacita. Ah, meu irmão,
Você vai começar a ver coisas lindas acontecendo na sua vida. Quando você decide por essa mudança. Outro ponto, as obras os frutos são resultados de uma fé viva. A gente comentou isso no início, né? São resultados. São ali coisas naturais que vêm a partir do fato de nós termos uma fé viva e uma fé correta, de acordo com as verdades da palavra de Deus. Tiago vai dar um exemplo muito legal, ali no capítulo 2 ainda, né? A gente vai só tratar aqui até o final, né, do capítulo 2. No verso 21 e 22, Tiago vai dizer assim: por acaso não foi pelas obras de Abraão, nosso pai, que ele foi justificado, quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou. A atitude de Abraão foi resultado de uma fé viva que havia dentro dele. A atitude dele era apenas reflexo, era um reflexo da fé viva. Mas perceba que é um reflexo necessário, porque se aquilo não acontecesse, mostrava que a fé de Abraão era só uma fé que não estava tão operante, não estava tão viva assim, né? Então, o passo de fé de Abraão, de crer em Deus, naquilo que Deus pediu, ordenou que ele fizesse, e seguir ali na direção que Deus mandou, né, de forma prática, isso mostra que a fé dele em Deus, nas promessas do Senhor, era viva. Porque em Hebreus vai dizer que Abraão fez aquilo crendo que Deus poderia ressuscitar Isaque dos mortos, porque ele sabia que Deus já tinha dito que em Isaque será chamada a sua descendência, né? A promessa acompanharia Isaque. Então ele obedeceu a Deus sabendo, olha, eu creio que Deus, ele não vai me deixar na mão. Eu creio no caráter desse Deus, eu creio que ele vai cumprir tudo que ele disse. Então essa fé que ele tinha em Deus se mostrou operante a partir das atitudes dele. Então a fé, ela ganha significado e se torna operante e poderosa, como o próprio Tiago vai dizer mais nos capítulos mais à frente, quando ela é evidenciada na prática. Sabe quando a nossa fé vai ser uma fé transformadora, meus irmãos? Quando a gente começar a viver a nossa fé. Quando a gente parar só de pregar e ficar só no campo das ideias, não parar de pregar, a gente tem que pregar o tempo todo, mas parar de só ficar na pregação, né? Ficar somente no campo das ideias e das verdades bíblicas e a gente não operar, não fazer essas verdades serem operosas na nossa vida, isso não vai ter efeito. Somente quando a gente fazer ela ser operosa, aí as coisas vão mudar. Aí no nosso trabalho, na nossa faculdade, no nosso contexto de convivência, as pessoas vão começar a ver que, nossa, essa pessoa, né, não demonstra preconceito, ela vem pra gente assim, de uma forma de cuidado, de uma forma de querer o nosso bem, de uma forma de trazer essas palavras, né, de Deus, de Bíblia, e ela trata a gente de uma forma que ela não olha para o meu passado, ela não olha para quem eu sou. Sabe, Jesus fazia assim com as pessoas. Ela não olhava a situação, a condição atual. E esse amor de Jesus, sem preconceitos, constrangia as pessoas. E falava, quem é esse? Né? Quem sabe aquela mulher, né, quando Jesus disse que foi pega em adultério, Jesus disse, olha, vai, não peques mais. Jesus fala, olha, nem eu te condeno. Vai, mude de vida, olha, vai, não peques mais. Ele dá uma orientação, dá uma direção, mas ele não condena. Ele não deixa aquela mulher de lado, julgando aquela mulher. Né? Ele não condena, ele não tem preconceito, não. O amor do Senhor envolve aquela mulher, dizendo, olha, eu tenho uma nova vida para você, eu tenho novas perspectivas, eu tenho uma nova forma. Vai, não peques mais. Ele quer a mudança, ele quer a nossa mudança, ele vê o nosso potencial. Jesus, quando Pedro, os discípulos, pescadores, pessoas sem conhecimento,
Jesus não julgou eles pelas vestes, pela condição financeira deles que não era boa. Jesus chegou para eles vendo o potencial que aqueles homens tinham de serem quem foram. Pessoas que literalmente, né, pelo poder e a graça do Espírito Santo, mudaram o mundo. E até hoje continuam com todo o seu legado, tudo que deixaram para nós pela graça e poder do Espírito Santo, que abriu o entendimento deles e os capacitou para viver de forma diferente, até hoje mudando as nossas vidas e a vida de milhares de pessoas. Então a fé ganha significado e se torna operante e poderosa quando evidenciada na prática. A gente precisa viver isso. Esse ponto que a gente está falando aqui, gente, é preconceito. E tem mais um monte de valores e pressupostos, conceitos nossos que a gente tem que deixar o Espírito Santo fazer a mesma coisa. Ir lá, mudar, nos transformar. E sobre preconceito, deixa o Espírito Santo mudar. Como? Muda a mente para essa perspectiva e começa a olhar o potencial das pessoas e não ter mais preconceito. Deixa o Espírito Santo te capacitar, decida por viver dessa forma diferente. E lá no último versículo do capítulo 2, Tiago 2, 26, versículo 26, Tiago vai dizer assim: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Né? Qual é a evidência de vida que há na minha vida, que há na sua vida, meu irmão, minha irmã, de que há fé aí, de que há a vida de Deus, de que há algo diferente aí? Qual é a evidência? Essas evidências são as obras, são a vida, na vida, a prática, que é de forma diferente, completamente diferente da do mundo. Então, queridos, só para a gente fazer aquela recapitulação, voltando naquela parte inicial, que é uma resposta adequada à prova, né, a do preconceito, é a observação da lei do reino de Cristo. Como? De que forma? Como uma demonstração da fé viva diante dos homens. Perceba, a observação da lei do reino de Cristo. Observa a lei. Pega aquela verdade, eu recebo isso na minha vida, essa é verdade, eu vou mudar a minha mente. Espírito Santo, me ajuda a mudar a minha mente. E você começa a demonstrar. Aí é através da demonstração dessa fé viva diante dos homens que nós vamos dar uma resposta do reino de Deus sobre o preconceito. Que é não mais andar em preconceito, mas sim com uma visão correta, uma visão do potencial que a pessoa tem. Sabe qual que é o potencial da pessoa que está do meu e do seu lado? Ser filho e filha do Criador dos céus e da terra. Ser tirada da condição de engano e pecado que ela está e ser levada ao lugar de príncipes e princesas de Deus, co-herdeiros com Cristo. É isso que o Espírito Santo, Jesus está nos chamando para, quando olhar para as pessoas, olhar isso, o potencial que elas têm. O potencial de se tornarem filhas. O potencial que elas têm em Cristo. Tudo que Cristo, olhar para as pessoas vendo tudo que Cristo pode e quer fazer na vida das pessoas. Através de mim e de você. Ele convida a nós sermos participantes de fazer essa obra, colaboradores de Deus nessa obra na vida das pessoas. Então o primeiro ponto que a gente falou é: o preconceito não faz parte da cultura do reino. Então a gente não pode ceder a ele, porque ele é incompatível com os princípios e as leis do reino. A gente não pode ceder a ele porque é incoerente com o caráter de Deus, que é o caráter que ele quer imprimir em nós, né? O caráter semelhante ao de Deus, semelhante ao de Cristo. Não podemos ceder a isso, ao preconceito, porque é algo irresponsável, né? É algo que não condiz com a cultura de honra que há no reino. É algo irresponsável porque nós devemos honrar a quem tem os conceitos, os valores do reino. Então o preconceito é algo irresponsável porque a gente não pode ter isso diante das situações das pessoas à nossa volta, porque isso é irresponsável, reflete uma cultura, um valor errado, honramos coisas erradas. Outro ponto, quarto,
Ceder ao preconceito é desobedecer a Deus, é não se comportar como cidadão do reino e resulta em condenação. Então, não podemos ceder porque é desobediência ao Senhor, o que resulta em condenação. Então, esses são os 4 primeiros pontos sobre como o preconceito não faz parte da cultura do reino. E a gente precisa mudar a nossa mente. Segundo macro ponto é andar conforme as leis e a cultura do reino. Ela evidencia uma fé viva que supera a inércia espiritual. Então, dentro desse ponto, né? Ou seja, viver a cultura do reino, que é mudar a nossa mente aqui em relação ao preconceito especificamente, que é o nosso tema central, né? Essa mudança de cultura, ela precisa evidenciar uma fé viva que supera a inércia espiritual, né? Então, o primeiro microponto aqui, né, dentro desse macro, é a fé sem evidência, ela está morta. Então, nós precisamos começar a ter evidências, ou seja, pedir ao Espírito Santo para vivificar a nossa fé nessa verdade. Precisa haver evidência de que há vida aí dentro de você, a fé viva. Segundo ponto, a crença correta não é o suficiente para produzir mudança. É necessário uma decisão alinhada com essa verdade e a constante busca do Espírito Santo para nos capacitar para viver segundo essa nova verdade aqui, sem preconceito, uma verdade que vê o potencial, uma verdade segundo a cultura do reino. Terceiro ponto, as obras, os frutos, né, são resultados de uma fé viva. Então, são resultados de uma fé viva. Esse é o terceiro ponto aqui. Então, queridos, se não está havendo resultados, a gente precisa rever a nossa fé, a gente precisa voltar ao lugar de oração, buscar o Senhor para orar essas verdades, pedir que o Espírito Santo faça essas verdades de fato serem aplicadas, nos capacitar para que a gente aplique essas verdades na nossa vida. E isso, claro, tem que ser de todo o coração, de forma sincera e honesta, não só da boca para fora. A gente procure viver isso e deixe o Espírito Santo nos transformar para vivermos isso. Amém, meus queridos? Então, eu quero aqui aproveitar, já nesse encerramento, esse momento final aqui, relembrar você que a gente está fazendo essa série dentro do livro de Tiago, essa série de discipulado na Bíblia, essa série de como se tornar um discípulo mais parecido aqui com Jesus, dentro da carta de Tiago. E eu quero relembrar que fica gravado aqui no YouTube. Esses vídeos, sim, fica gravado lá, PIB Curitiba no YouTube. Se você procurar, você vai achar lá as séries aqui do Movimento Discipular, Discipulado na Bíblia. E você está gravado aqui, tanto o tema anterior, que foi sobre como a gente superar, né, não ceder, parar de ceder à ira, né, ser transformado nessa área, né, em específico também. E está gravado aqui. E os outros temas anteriores e os posteriores, que vamos continuar nessa série, ficam gravados. Então compartilhe com quem você ama, se você gostou, se você achou que foi bênção para você, fique à vontade, compartilhe isso nas suas redes sociais, e deixe o Senhor falar também com seus colegas e amigos aí. E quero te convidar para a próxima aula, cenas dos próximos capítulos aqui, que é uma resposta adequada à prova de falar descontrolado. Olha só, sobre falar descontrolado. Como que a gente vai ser transformado mais nessa área em específico aqui? Dicas, situações, né? Aqui pontos para a gente trabalhar nessa área. Então fica aí o convite para na segunda-feira que vem nós temos aí ao vivo e fica gravado uma resposta adequada à prova do falar descontrolado. Amém, queridos? Então eu queria encerrar aqui com uma oração. Queria que você, aí onde você estiver, seja aqui ao vivo, seja aí na rádio, seja, né, no programa gravado, que você colocasse diante do Senhor, de todo o seu coração, essa situação. Sobre preconceitos, como é que estão os seus valores e princípios do reino nessa área. Coloque isso diante do Senhor. E vamos orar juntos nesse momento. Faça a sua oração aí, colocando isso diante de Deus, quebrantando o seu coração, deixando Ele falar com você e também dê uma resposta àquilo que o Senhor falou com você. Pai, obrigado por esse tempo aqui na Tua presença. Obrigado por tudo que o Senhor falou, nosso coração nos ensinou nessa noite.
Jesus, continua a nos ensinar, continua a falar com a gente, continua, Espírito Santo, aqui a produzir algo dentro de nós, que essa palavra, essa semente que o Senhor lançou no nosso coração, ela cresça e dê muito fruto, dê muitos resultados de mudança na nossa vida. Espírito Santo, vem, abre o nosso entendimento, muda a nossa mente, Senhor, para vivermos de acordo com essa nova realidade, essa nova verdade do Teu reino. Sim, Pai, no nome de Jesus nós oramos. Perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa quando agimos com preconceito. Perdoa quando não olhamos como o Senhor olha, com um olhar de fé, com um olhar de potencial das pessoas, com um olhar de esperança, com um olhar de vida e abundância que o Senhor pode trazer para as pessoas. Perdoa, Pai, os meus pecados. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Endireita os nossos caminhos tortuosos, Santo Espírito. Vem, nos capacita, Senhor, a viver conforme a verdade, as verdades maravilhosas, transformadoras, libertadoras do Teu reino, Pai. Pai, a nossa oração, para Tua glória, Pai, faz assim. É no nome de Jesus, Pai, que nós oramos e Te louvamos, Te agradecemos, Pai. Amém, Senhor. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Uma ótima noite e até a próxima Discipulado na Bíblia.